Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites do domingão, dia 7 de janeiro. Agora sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, bora lá, rodada do domingão, temos vários jogos de Copa, toma um pouco mais de cuidado com o jogo de Copa, tá legal? Campeonato local, vamos, que geralmente é aí que a gente consegue extrair valor do mercado, tá legal? Se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho e a gente seguir naquela tocada, né? Bateu 100 ou mais comentários, eu vou trazer além do bilhete um binguinho para vocês. Eu acho que a gente se ajuda e fica bom para todo mundo. Se você chegou aqui pela primeira vez e gostar, depois se inscreve no canal. Desculpa aí pelo som e iluminação, vocês sabem, eu não estou em nosso estúdio, aí a iluminação e o som podem sofrer um pouquinho, mas a gente faz de coração e tenta trazer sempre o melhor para vocês. Tá legal? Bora lá, primeira análise. Time, bora lá, 3 da matina, Western United versus Melbourne City. Aqui é o seguinte, aqui é mercado de gols, tá? Olha a probabilidade pra gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, 80%. Um gol no primeiro tempo, também 80%. Então eu trabalho aqui com 3 possibilidades. Pré-live, mais de 1,5 gols, odd de 1,19 para um bilhete duplo, correndo um pouco mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,55, 1,57. E ao vivo, primeiro tempo em alta intensidade, tenta explorar o over 1000 gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo, sempre com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação. Fechou? 8h30 da manhã, campeonato italiano. Eu tenho aqui Empoli versus Milan. O Milan vem na terceira colocação e pega o vice-lanterna. Se a gente puxa o histórico, dos 5 últimos jogos entre Empoli e Milan na casa do Empoli, o Milan venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Ou seja, mesmo jogando fora, o Milan geralmente leva a melhor. Eu tenho uma odd de 1,70 a 1,67. Aqui eu vou de Milan, empate anula. Pega essa odd, monta no bilhete duplo. Fechou? Bora lá, 10 da manhã na Turquia, Istanbulspor versus Fenerbahçe. Time, é o seguinte, Fenerbahçe vem na primeira colocação, pega o último colocado. Jogo dos opostos, tá legal? Time da casa, o Istanbulspor, fez 17 partidas, só ganhou 2. Empatou outras 2 e perdeu 13. É o saco de pancadas do Turcão da Massa. O que eu busco aqui como primeira colocação, como primeira alternativa pra gente? A vitória do Fenerbahçe. Mesmo fora de casa, acredito sim na vitória do Fenerbahçe. Odd de 1,24, pega essa odd, coloca num bilhete duplo, é um caminho, é uma alternativa. Se a gente dá uma olhadinha aqui em mercado de gols, né? Fenerbahçe também vem numa tocada over gols. O histórico só reforça isso. 5-2, 2-0, 1-1, 1-0 que sai um pouquinho e 3-0. Ou seja, mais de 1,5 gol também é tendência, odd de 1,15 para complementar o bilhete. Gosto de pensar também em mercado de escanteios. Fenerbahçe, mesmo jogando fora de casa, tem uma média superior ao Istanbulspor. Então dá para a gente pensar numa race 3 cantos para o Fenerbahçe, dá para a gente pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos, e se chegar no final do primeiro tempo, o Fenerbahçe ainda não abriu o placar ou está perdendo, canto asiático, canto limite. Fechou? Time, às 11 horas, retornando para a Itália, Torino versus Napoli. Tabela de classificação, eu tenho o Napoli na 8ª posição, Torino 10ª colocação. Campanhas um pouco similares até o momento. No histórico, geralmente o Napoli se dá melhor. 5 jogos e o Napoli venceu 4 partidas e tivemos um empate. Se a gente der uma olhadinha nas odds, o mercado dá uma odd aqui equilibrada, né? 2,88 para o Torino, 2,55 para o Napoli. Aqui eu vou buscar um handicap asiático mais 1 para o Napoli. O que significa isso? O Napoli pode perder até por 1 gol de diferença, que eu ainda tenho reembolso. Se der empate ou o Napoli vencer, é green. Se o Napoli perder por 2 gols de diferença, aí deu red na operação, tá legal? Handicap asiático, mais 1, Napoli. Bora lá ainda na Itália, 11 da manhã, Udinese versus Lazio. As duas equipes vêm numa tocada over gols, fazendo muitos gols. Olha o Udinese em casa, 3-0, 2-2, 3-3, 1-1, 1-1. Lazio como visitante, 2-0, 2-0, 1-1, 2-1 e 1-0 que sai da tendência. Time, aqui o seguinte, a odd para mais de 1,5 gol
já está em 1,42. O que você pode fazer aqui? Ou pega essa odd e utiliza num bilhete duplo para dar uma melhorada e ultrapassar aí 1,50, 1,60, ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos. Se o gol não sai, a odd sobe. Jogo em alta intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, você busca mais de 1,5 gol com uma odd superior a 1,60. Fechou? Time, apenas para complementar essa análise entre Udinese e Lazio, o mercado de cartões eu também gosto, tá? Juizão, média de 4,6, Udinese 1,9, Lazio 3,4, pelo menos um cartão para cada equipe. Agora sim, fechou? 13 horas retornando para a Turquia, Galatasaray versus Konyaspor. O Galatasaray vem na segunda colocação, brigando aqui cabeça a cabeça contra o Fenerbahçe. Vai pegar o Konyaspor que está lá embaixo, 16ª colocação, perto de zona de rebaixamento. O Galatasaray joga em casa, briga por título. Se a gente pega a race do Galatasaray em casa muito forte e o Konyaspor como visitante, é um time que praticamente não vence. Ou seja, vejo sim um favoritismo forte para o Galatasaray. Odd de 1,30, pega essa odd, monta num bilhete duplo. O Galatasaray joga em casa, deve começar esse jogo em alta pressão. Se o gol não sai, sai o escanteio. Então a gente pode pensar aqui em um escanteio de 0 a 10 minutos. Podemos pensar também numa race 3 cantos a favor do Galatasaray, o Galatasaray fazendo 3 escanteios primeiro que o Konyaspor, e se chegar no final do primeiro tempo, o gol do Galatasaray ainda não saiu, ou o Galatasaray está atrás do placar, aí você busca o canto asiático, canto limite. Marco, mas e se o Galatasaray estiver ganhando a partida? Eu busco no final do primeiro tempo o canto asiático, canto limite? Aí não, só se estiver empatado ou o Galatasaray perdendo, porque aí ele vai para cima, se o gol não sair, vão sair os escanteios. Fechado? 14 horas retornando para a Itália, Salernitana versus Juventus, a Juve que vem na segunda colocação, 43 pontos, pega a Salernitana, que é lanterninha. Eu tenho uma odd para a Juve em pré-live de 1,40. Time, aqui eu vou passar duas entradas para vocês, tá? Uma entrada mais conservadora, aba especiais ou aba intervalo, para a Juve vencer uma das partes. Aí a Juventus precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Ao vivo, odd acima de 1,50 e a Juve melhor na partida, eu busco a vitória da Juventus. Fechou? Bora, 15 horas em Israel, Tel Aviv versus Hapoel Hadera. Time, é o seguinte, o Tel Aviv, primeira colocação, vai enfrentar o 12º colocado. Tel Aviv em casa, numa baita campanha, 5 jogos, 5 vitórias, mais de 1,5 gol também em alta probabilidade. Aqui eu busco a vitória do Tel Aviv, um jogo para mais de 1,5 gol e uma race 3 cantos para o Tel Aviv. Tel Aviv fazendo 3 escanteios primeiro que o Hadera. Fechou? Bora lá, 15h30, ainda em Israel, Haifa versus Jerusalém. O Haifa vem na segunda colocação, enfrenta aqui o 9º colocado. Time, se liga nesse histórico. 5 jogos, o Haifa venceu 4 partidas, tivemos um empate. Todos os jogos, mais de 1,5 gol. Ou seja, vejo sim um favoritismo para o Haifa. A odd é de 1,45. Uma entrada mais conservadora para o Haifa vencer um dos tempos, vencer uma das partes. Aí o Haifa precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. Ao vivo, o Haifa melhor no jogo e uma odd mínima de 1,50 para cima, eu busco também a vitória do Haifa. Quer operar em mercado de gols? Mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade, odd de 1,25. E como o Haifa joga em casa, deve pressionar a equipe visitante. Se o gol não sai, saem os escanteios. Race 3 cantos para o Haifa. O Haifa fazendo 3 escanteios primeiro que o Jerusalém. Fechou? 16h45, voltando para a Itália, Roma versus Atalanta. A Atalanta na 6ª colocação e a Roma na 7ª posição. Campanhas extremamente similares, né? Time, aqui o seguinte, a Roma em casa tem um bom retrospecto, 4 vitórias, 1 empate. A Atalanta fora, ela oscila um pouquinho. As duas equipes vêm em forte tendência de gols, tá? Roma, 2-1, 2-0, 3-0, 1-1, 3-1. Atalanta fora, 1-0 que sai um pouquinho, aí vem 4-0, 3-0, 1-1, 3-0. Ou seja, mais de 1,5 gol é tendência para a partida. E a odd para o mais de 1,5 gol é interessante. Odd de 1,40 em pré-live. Ou pega essa odd e coloca numa dupla, ou deixa o jogo começar. 10, 15 minutos, se o gol não sai, a odd sobe. Se o jogo estiver em alta intensidade, você busca esse mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Percebam que o mercado ele vê um equilíbrio na partida, né? 2,40 para Roma, 3,32 para Atalanta. Então dá para a gente pensar aqui também num handicap asiático mais 1 para Roma.
A Roma podendo perder até por 1 gol de diferença e você tem um reembolso. Se a Roma vencer ou der empate, é green. Se a Atalanta vencer a Roma por 2 gols de diferença, aí é red na operação. Fechou? Aqui é mais de 1,5 gol e handicap asiático, mais 1 para Roma. Time, eu vou falar para vocês, hein? O Domingão, ele está repleto de jogos de Copa. Jogos de Copa, eles são muito traiçoeiros, porque as equipes maiores muitas vezes não priorizam esse tipo de competição, né? Realmente você pega aqui um Arsenal, um Liverpool, ele não está interessado num jogo de Copa. Ele está interessado em quê? Numa Champions League, na Premier League. Aí depois, se o elenco tiver descansado, tiver tudo certinho, aí ele pensa num jogo de Copa. Não vale tanto, tá legal? Então sempre que for jogo de Copa, Taça, Liga, fique esperto na escalação e principalmente na vontade das equipes. Eu, particularmente, jogos de Copa, eu prefiro operar ao vivo. Não gosto muito de operar em pré-live. Obviamente que quando eu tenho um Arsenal de um lado e o Liverpool do outro, eu já enxergo aqui o quê? Um jogo para gols, tá certo? E é o que eu vou buscar aqui. O mais de 1,5 gol como uma entrada mais simples, odd de 1,22 monta numa dupla, correndo um pouco mais de risco para ambas as equipes marcarem, odd de 1,62. Se você dá uma olhadinha no histórico, percebam, 3-2, 2-0, 2-0, 3-0, 1-1. Ambas marcam e mais de 1,5 gol vem com frequência. Tá legal? Agora, eu vou dar uma pincelada nas outras partidas que a gente tem de Copa pro Domingão. Fechou? E bora lá, time. Vamos lá. Primeiro, Copa da França, 10h30, jogo do René com Guingamp. Divisões diferentes. René empate anula. Lens e Mônaco, os dois times de primeira divisão. Ligue 1. Aqui eu vou operar em mercado de gols. Mais de 1,5 gol, ambas marcam. Olympique de Marseille também joga às 10h30. São divisões diferentes. O Olympique de Marseille empate anula. O Olympique de Marseille para passar de fase. Vamos lá. Copa da Inglaterra, Manchester City versus Huddersfield. Se o Manchester jogar com um pouquinho de vontade, passa fácil, tá certo? Vamos dar uma olhadinha só na odd aqui, do City jogando com o Huddersfield, 1,04, não temos odd. O que eu vou fazer aqui? Se o City tiver mais ou menos com o elenco principal, jogando com vontade, amassando o Huddersfield, aí a gente tenta a vitória do City ou um gol já no primeiro tempo, tá legal? Mas é importante verificar a escalação e vontade. Jogo do Wrexham é jogo para gols, tá? Mais de 1,5 gol. West Ham e Bristol, divisões diferentes. Aqui eu vou de West Ham empate anula, West Ham para passar de fase. Aqui na Itália eu já fiz para vocês as análises. Copa do Rei, Ferrol versus Sevilha. O Sevilha vem mal pra caramba em La Liga. Só que o Sevilha é uma equipe de primeira divisão. Ela é favorita mesmo fora de casa. Sevilha empate anula, Sevilha para passar de fase. Arsenal e Liverpool eu já fiz. Jogo do Toulouse. Toulouse favorito, mais de 1,5 gol. Villarreal aqui favorito, mais de 1,5 gol. Que mais que nós temos? Valência e Cartagena. Aqui eu vou pro Valência passar de fase. Eibar e Atlético Bilbao. Jogos de divisões diferentes. O Eibar segunda divisão, Bilbao é primeira divisão. Bilbao favorito. Aqui eu já trouxe para vocês. Copa da França novamente. Revel versus Paris Saint-Germain. Não preciso nem falar, né? Paris Saint-Germain é extremamente favorito. Deixa eu dar uma olhadinha na odd aqui do Paris Saint-Germain. 1,02. Não tem odd, né, time? Aqui é primeiro tempo, Paris Saint-Germain em cima, aí a gente busca a vitória do Paris Saint-Germain já no primeiro tempo, a mesma lógica para o over meio gol HT, um golzinho já no primeiro tempo. Aqui também, talvez um escanteio de 0 a 10 minutos, tá legal? Gol do Mbappé também pode ser uma boa. Barcelona versus Barbastro, eu nunca ouvi falar nesse nome, com todo respeito, Barcelona favorito. Málaga versus Real Sociedade, visões diferentes, Real Sociedade favorito. E para fechar, eu tenho 2 jogos de copinha. Puxa o ar, respira e vamos. Santos e Palmeiras, os 2 favoritos, jogos para gols. Mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Time, eu dei uma pincelada aqui rápida nesses jogos de Copa pelo seguinte, eu particularmente vou operar ao vivo. Se você quiser operar comigo, eu já vou deixar o convite. Vem para o grupo VIP, eu vou deixar o link na descrição, apenas R$19,90. E aí eu vou monitorar. Se essas equipes maiores estiverem pressionando, aí a gente vai buscar a vitória e gols no VIP. Tá legal? Agora bora de bilhete bingo. Bora lá, time, hora do bilhetinho, hora mais aguardada aqui do vídeo. O que eu vou trazer para vocês? Antes, uma coisa muito importante, domingão, a gente tem muitos jogos, muitas oportunidades e muitos jogos de Copa. Então, de repente, se você quiser operar com a gente ao vivo, através do grupo VIP, eu trago uma baita opção para vocês e eu vou deixar o link aqui na descrição. Qual que é essa opção? Vir com a gente no grupo VIP. Por quê? É um grupo VIP com preço popular,
R$19,90 por mês. É o grupo VIP mais inclusivo do Brasil, tá legal? Além disso, você tem 7 dias para testar. Se você não gostar, você pede o cancelamento, eu devolvo o seu dinheiro e é um grupo VIP completo. Bilhetes pré-live com duplas e triplas, entrada em mercado de gols, escanteio, finalização de jogador, cartão e muito mais. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar. O link tá aqui embaixo, vem. O que eu vou buscar de bilhetinho pro domingão? Vamos lá. Na Itália, dupla hipótese, dupla chance pro Milan. O Milan pode empatar ou vencer. O Milan só não pode perder. Galatasaray para vencer um dos tempos contra o Konyaspor. O Gala precisa vencer o primeiro ou o segundo tempo. E na Itália também, Salernitana e Juventus, Juve empate anula. A Juve só não pode perder. Se tudo der certo, odd de 1,60. Agora bora de bingueta, que domingão também tem bingueta. Vamos lá. O que vai ser o bingo de hoje? Vitória do Fenerbahçe contra o Istanbulspor. Napoli, handicap europeu mais 2. Handicap europeu é diferente de handicap asiático, tá? Handicap europeu, Napoli mais 2. O Napoli pode perder até por 1 gol de diferença, que a gente tem green. Se perder por 2 ou mais gols de diferença, é red. Arsenal e Liverpool. Ambas equipes marcam ou mais de 2 gols e meio. Se acontecer uma coisa ou outra, tá tudo certo. Galatasaray, Race 3 cantos contra o Konyaspor. O Gala fazendo 3 escanteios primeiro que o Konyaspor. Em Israel, vitória do Tel Aviv, vitória do Haifa. Se tudo der certo, odd de 3,86. Sorte pro nosso bilhete, sorte pro nosso bingo. Antes de finalizar, gosta de NBA? Se a resposta for sim, eu vou deixar um card aqui em cima com os principais jogos de hoje à noite. Time, eu vou falar uma coisa para vocês. NBA é um baita mercado e dá pra gente arrancar muito dinheiro desse mercado também. Todos os dias eu estou fazendo análises de NBA. Assiste lá, aproveita, se gostar e se inscreve. Lá também é a sua casa e lá você é muito bem-vindo. Acho que eu falei demais, peço desculpas pela iluminação e pela imagem, mas fiz o que eu pude de melhor para vocês. Forte abraço, boas operações, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!